Horror de concordar com o Flávio Prado, né? Mas não tem nem que discutir, o Flávio tem toda a razão. O Marrocos tem um time, nós não temos. É fácil de entender. Marrocos tem um time, tem um treinador, tem um time. O time foi 4º lugar na Copa do Mundo. É a minha leitura. Por isso que eu dizia que o Marrocos era favorito. Não é que o futebol de Marrocos é melhor que o do Brasil, não. Mas o time de Marrocos... Mas hoje é. É melhor do que na seleção. Ele estava em casa, num ambiente festivo, né? O primeiro jogo... Mas hoje é duro concordar com o Flávio. Eu já falei isso aqui, ele não estava aqui, falei. É duro admitir isso. Mas hoje Marrocos tem uma seleção melhor que a nossa. Seleção é melhor que a nossa. Ponto final. É isso aí, acabou. A seleção de Marrocos é melhor que a seleção brasileira ou... Do interino Ramon Menezes, Brasil repaginado, de cara nova, mas ainda com muitos ajustes. A gente tem que dizer isso aqui no Canelada da Jovem Pan. Muito boa noite, Bruno Prado, a sua análise dessa derrota do Brasil no primeiro teste logo após a Copa do Mundo. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, Fausto, boa noite a todos aqui. Acho que não foi nada muito surpreendente, porque até pelas circunstâncias, a seleção marroquina vem de uma ótima Copa do Mundo, jogou com o mesmo time da Copa, que foi 4º colocado, jogou em casa, primeiro jogo depois de uma campanha histórica de uma Copa do Mundo e jogando no país, jogando no Marrocos, contra uma seleção brasileira com um técnico interino, né, o treinador da seleção sub-20, o Ramon, e modificada, até alguns por lesão, outros por opção. Neymar tá machucado, Marquinhos e Richarlison estavam convocados, foram cortados, outros o Ramon não chamou, alguns já estão mais velhos, como o Thiago Silva, por exemplo. Então, era um Brasil bem modificado, um Brasil que não dá nem para dizer que é o início de um novo trabalho, porque o técnico não vai ser o Ramon, vai chegar um outro treinador, não sei exatamente quando, mas vai chegar, e esse novo treinador é que vai tocar a seleção, que vai colocar suas ideias. Então, o que o Ramon fizesse hoje, o time do Brasil dirigido pelo Ramon, de bom ou de ruim, seria uma coisa muito específica para o jogo de hoje, né? Para esse amistoso, contra uma seleção que está bem, está embalada, tem uma base que vem da Copa do Mundo. Então, eu acho que foi dentro do normal. Claro que sempre que joga a seleção brasileira se espera uma boa atuação, resultados, enfim, mesmo num amistoso. Mas até falei algumas vezes durante a semana, assim, sempre que falamos desse amistoso, eu colocava Marrocos como favorito, né? Por esses fatores, por ser jogar em casa, tá embalado, tá com um time base, e o Brasil com um técnico interino e com modificações. Então não achei nada de absurdo. Claro que tem coisa que a gente pode discutir aqui, acho que é muito carente no futebol brasileiro, né? E na seleção, consequentemente, um meio-campista. O meio-campista que eu digo não claro que o Casimiro é ótimo, o Paquetá eu acho bom. Eu digo um jogador com as características de um Luka Modric, de um Toni Kroos, de um lá atrás, de um Xavi, de um Iniesta. É uma posição muito carente. Aquele cara que até o Mauro Betting usa a expressão todo campista, que é aquele cara que marca, que joga, que coordena, que dita o ritmo. Esse tipo de jogador é muito carente. Tem carência nas laterais, ok, mas eu acho que essa função, o Tostão fala muito disso também nas suas colunas, é uma posição, uma função, mais do que uma posição, uma função que é bem carente já há alguns anos aqui no Brasil. Pela primeira vez na história, Marrocos consegue vencer a seleção brasileira. Muito boa noite, Fausto Favara. A sua análise desse jogo, o Brasil fracassando no primeiro teste do interino Ramon Menezes. Fausto, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos da Jovem Pan. Nenhuma surpresa, né? Mais uma decepção. Porque eu acho que alguns jogadores poderiam ter rendido mais do que renderam, né? Alguns jogadores que vão bem em clubes, mas na seleção brasileira não conseguem encaixar o mesmo jogo. É uma seleção ainda sem cara, né? Isso é uma realidade, é uma seleção sem um treinador efetivo, né? Nós temos um interino, que é o Ramon, que não tem absolutamente culpa de nada, caiu no colo dele um amistoso como esse, ele montou o time como pôde, convocou jogadores aqui do futebol brasileiro, o que eu não recrimino de jeito nenhum. Acho que até mesmo se futuramente, tomara que tenhamos um Ancelotti como treinador da seleção brasileira, ele possa olhar também aqui pro futebol brasileiro. Por que não? Não estou dizendo de você levar meio time que atua no futebol brasileiro, mas você levar peças que conseguem fazer diferença aqui e que em um mês fariam diferença também no futebol europeu. É aquele jogador que a gente brinca, né? Quando vai pro futebol europeu, e um mês depois o cara é convocado. Isso acontece muito na seleção brasileira. Mas é triste de você ver que uma seleção brasileira, pentacampeã do mundo, uma seleção com tantos repertórios na história, uma seleção de tanta força na história do futebol mundial,
vai visitar Marrocos e perde para Marrocos. Ah, mas a seleção de Marrocos fez uma grande Copa do Mundo, O futebol hoje é diferente, né? Mas ninguém espera uma derrota para a seleção de Marrocos, né? O mínimo que a gente espera é um empate. Então, para mim é uma decepção, uma tristeza, mas não é nenhuma surpresa ver uma derrota como essa diante da equipe de Marrocos, né? Ô Pedro, sabe o que a gente não tem, Bruno, Pedro? A gente não tem mais os protagonistas. E ó, o nosso principal jogador, que é o Neymar, não é protagonista do seu próprio clube. O principal jogador, que é o Neymar, ele não é o protagonista do Paris Saint-Germain. Eu falei hoje com o Viga, no Camisa 10, a respeito disso. A gente tinha nas laterais Cafu, Roberto Carlos, a gente tinha Rivaldo, a gente tinha Kaká, a gente tinha... E os caras não eram coadjuvantes nas suas equipes. Os caras eram os protagonistas das grandes equipes do futebol mundial. Como disse o Fausto, a gente não espera, né? Agora o futebol mudou, tem muita coisa diferente, mas assim, o Brasil perdeu para Marrocos, a primeira derrota do Brasil para Marrocos na história, e ainda ouviu o olé do estádio, né? Teve grito de olé da torcida marroquina, que também deu show durante a Copa do Mundo. Eu já vou ouvir o Nilson César, o Flávio Prado, você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar bastante sobre a atuação do Brasil. Brasil 1, Marrocos 2, você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nilson César, muito boa noite para você, Nilson. Você que transmitiu essa partida aqui no microfone Jovem Pan. E o Brasil, hein, Nilson? Novo ciclo de Copa do Mundo, mas os mesmos problemas, né? Tá faltando alguém aparecer nessa seleção para fazer a diferença, mudar esse Brasil. Nilson César, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso Canelada da Jovem Pan. Você sabe que eu tenho horror de concordar com o Flávio Prado, né? Mas não tem nem que discutir. O Flávio tem toda a razão. O Marrocos tem um time, nós não temos. É fácil de entender. Marrocos tem um time, tem um treinador, tem um time. O time foi 4º lugar na Copa do Mundo do Catar. E nós temos um catado. Nós temos um catado de jogadores que cada vez eu mais estou convencido de que não são aquilo que nós achamos que eles são. Sabe? Eu estou cada vez mais convencido disso. Que nós temos jogadores ali que se julgam excepcionais, extraordinários, acima da média, e tá tudo numa média, só que sabe aquela média da turma do meio pro fundão da escola? Tá, não é a turma da frente que tira notona, sabe? 6, nota 6, 7, olha lá, a turma do meio pro fundão. Tem neguinho ali com nota 5, entendeu? Então, vou te dizer uma coisa, nós não temos um time, não temos um treinador. O cara que pegar a seleção brasileira vai ter trabalho, vai ter que montar um time, vai ter que ter jogadores com espírito de seleção brasileira. Nós não temos. Marrocos